Roger perdeu o grupo. Caio Paulista fora da decisão de hoje. E análise tática de Fluminense e Atlético Mineiro. Vamos pro jogo rápido de hoje? Então, galera, antes de começar o nosso jogo rápido de hoje, queria pedir a vocês para que não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. É muito importante para a gente que vocês se inscrevam e ativem o sininho, porque para nossa monetização, se inscrever e curtir o canal do YouTube faz total diferença. E hoje a gente está com um pouquinho menos de 300 inscritos. Queremos pedir a vocês que nos dê essa moral. Se inscreva aqui ó, no canal e ative o sininho de notificações, beleza? Então vamos começar pelo Caio Paulista. Caio Paulista estava praticamente certo que seria relacionado para a partida de hoje. Treinou com bola ontem, mas lamentavelmente no final do treino voltou a sentir a coxa, né, o estiramento que ele teve. E não vai fazer parte da relação dos que vão jogar na partida de hoje. Ele já não iria começar a mesma partida, mas estava previsto que ficasse no banco, né? A lesão que ele teve é uma lesão grau 3, é uma lesão complicada mesmo, uma lesão que demora em torno de 1 mês a 1 mês e 2 semanas de recuperação. E ele tinha voltado com 1 mês, né? Menos de 1 mês, na verdade. Então estava sendo um verdadeiro sucesso a recuperação do Caio Paulista, mas lamentavelmente ontem à noite ele voltou a sentir, vai voltar para a fisioterapia, vai dar uma regredida para que não haja nenhum risco de lesão mais séria, já que a lesão, inclusive a lesão que ele teve é uma lesão séria, né? Então a situação do Caio Paulista é essa, o jogador volta para a fisioterapia e vamos ver no que vai dar aí esse tratamento dele. Tocando mais um assunto importante, nosso segundo tópico de hoje. Ontem na live do Vilela, né, Vilela Viajante Tricolor, o influencer tricolor Alexandre Vilela revelou que uma fonte muito segura dele, de dentro do elenco do Fluminense, contou para ele que o Roger Machado, na verdade, havia perdido o grupo há muito tempo. Embora houvessem jogadores que o apoiassem, como o caso do Iago, o caso, por exemplo, do Martinelli e outros jogadores, boa parte do elenco já não estava mais satisfeita com os métodos utilizados por Roger, métodos esses que explorava demais a parte física do jogador, bem como uma postura que ele teve logo após a vitória contra o River Plate. O Fluminense havia vencido o River Plate naquele jogo por 3-1, uma vitória épica do Fluminense, e logo após a vitória, os jogadores comemorando, aquela alegria que só, as pessoas muito emocionadas pela vitória, os jogadores se abraçando, e o Roger chegou no vestiário e disse que o time tinha que jogar assim todo o jogo. E que para ele, segundo palavras, né, segundo revelação dessa fonte, e que para ele não estava acostumado a comemorar resultados como esse como se fosse grande coisa, e que ele era um cara que foi muito campeão na vida e que não está acostumado com essas coisas, e que os jogadores deveriam, vamos dizer assim, se concentrar melhor no que é importante, né? E isso foi uma ducha de água fria, muitos jogadores ficaram indignados com o posicionamento dele, e daí em diante ele foi perdendo o grupo, foi perdendo, como posso dizer, o carisma do grupo, né? Foi perdendo o fechamento do grupo, e isso com o tempo foi gerando desgaste, até que teve o episódio do Nenê, e aí culminou com essa saída do Roger, mas fontes, segundo Alexandre Vilela, revelaram isso para ele. Então, assim, ele falou que são fontes seguras, né? Mas a postura do Roger realmente não era uma postura. Você via que quando os jogadores comemoravam aquele jogo do Fla-Flu que a gente faz o gol que vence a partida, ele não comemora muito. É o estilão gaúcho do Roger. E então, galera, e agora a gente vai falar sobre a análise de hoje, do jogo de hoje, Fluminense e Atlético Mineiro. Então, galera, o Atlético Mineiro, vou começar a fazer uma análise aqui sobre o Atlético Mineiro, prováveis escalações. Antes, vou falar da arbitragem. Anderson Daronco será o árbitro de hoje, aquele fortão, né, musculosão lá, ele que será o árbitro da partida de hoje. O jogo ocorre às 9h30 no estádio do Engenhão, né, portões fechados, obviamente, por conta da pandemia. E o Anderson Daronco é um árbitro bastante rigoroso, né, na questão dos cartões. Não é um árbitro que dá muita falta, mas é um árbitro que costuma ser muito severo com os cartões. Então, assim, o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado, principalmente com faltas que ocorram na puxada de contra-ataque dos adversários. Anderson Daronco tem uma média de cartões amarelos de mais ou menos 3 por jogo, e costuma, ou melhor, 3 não, 2 por jogo, e costuma amarelar muito nesse tipo de falta, a falta de puxada de contra-ataque. É o tipo de falta que ele mais marca cartão
durante os jogos. Então o Fluminense tem que ter muito cuidado, principalmente os volantes e os pontas que voltam muito para marcar. Por exemplo, o Luiz Henrique está pendurado, é um cara que faz muita falta justamente porque tem que recompor sempre para defender e acaba, por não ter muita característica defensiva, fazendo faltas de cartão amarelo. Então toma muito cuidado com isso. Anderson Daronco tem essa característica. O jogo será transmitido pelo Sport TV e também pelo Premier. Então os amigos podem assistir o jogo por essas duas mídias. E vamos falar aqui rapidinho do Atlético. Como joga o Atlético? A gente falou isso no último jogo, né? Fizemos a nossa análise, falamos sobre isso. O Atlético Mineiro tem por característica jogar no 4-1-2-3, né? Joga com 4 defensores que não são defensores, na verdade. Eu diria até que ele joga num 2-3-2-3. Por quê? Embora sejam 4-1-3-2, os alas do Atlético Mineiro avançam demais. São alas que avançam muito ao ataque, que chegam muito à linha de fundo. Eu diria até que eles são muito mais agudos e muito mais ofensivos do que os dois meias, Nacho e Zaracho. Chegam demais. E o Atlético Mineiro, por jogar muito com as suas linhas altas, acaba que os únicos que não atacam é o Júnior Alonso e o Rabelo, ou o Hever, quem entrar, né? Que são os dois zagueiros. Ficam ali posicionados no meio de campo para tomar a bola. O Alan também avança menos. Mas esses dois alas e os homens de frente, os 5 de frente, avançam demais. E jogam muito no campo do adversário. E são jogadores muito qualificados tecnicamente, com passes precisos, com muita verticalização de jogadas, chutam bem de fora da área. Então é um time muito completo, esse time do Atlético Mineiro, e muito perigoso quando vai ao ataque. Então, o que acontece quando o Atlético vai ao ataque? Quando o Atlético vai ao ataque, geralmente ele sobe todas as linhas, os alas vão até o fundo, o Alan fica numa linha de 3 com o Júnior, Alonso e o Rabelo, e aí ficam os 3 ali no círculo central protegendo o contra-ataque, né? E o Nacho e o Zaracho fechando ali como se fosse uma linha de 5, um pouco mais à frente desses 3. Porque se perde a bola, não fica tão exposto o sistema defensivo do Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro tem essa característica. E quando o adversário toma a bola e o Atlético recompõe, diferente de muitos times que mudam a estrutura tática, o Atlético mantém a mesma estrutura tática, defensivamente só recua as linhas. Então essa é uma característica que o Atlético tem. Qual é o ponto fraco do Atlético Mineiro? O ponto fraco do Atlético Mineiro é justamente as laterais. Porque como os laterais avançam demais, eles deixam espaço pelos cantos. Pelo meio não, eles congestionam, eles conseguem congestionar, mas pelos cantos eles deixam espaço e é aí que o Fluminense tem que jogar. O Flamengo também deixa muito espaço pelas pontas. Só que como é que você joga por essas pontas? Só tem um jeito. Se você não colocar os seus alas para virar secretário de lateral, como o Fluminense fez com o Roger Machado e no primeiro jogo com o Marcão. O Marcão tem que pedir pro Luiz Henrique recompor? Tem. O Fluminense tem que recompor, não adianta, tem que defender. Porque o time do Fluminense, inclusive, tecnicamente é inferior ao time do Atlético. Só que você não pode defender tanto. Você não pode recuar tanto como recuam o Luiz Henrique e o Luca. É importante ter o escape, porque senão o Fred vai ficar sozinho lá na frente, a bola batendo nele e voltando. Então, assim, eu acho que é preciso utilizar os pontas para esse contra-ataque, e para isso você não pode recuar tanto seus pontos como o Fluminense recua. Sobre o Fluminense, o que deu a perceber sobre o Fluminense no último jogo? O Fluminense na última partida jogou no seu tradicional 4-2-3-1, que as pessoas cismam dizer que é 4-3-3, não é 4-3-3, é 4-2-3-1. E o que acontece? Uma coisa que eu achei muito interessante no Fluminense na última partida é que na hora que o Fluminense perdia a bola, na recomposição, o Fluminense mudava o sistema tático. De 4-2-3-1, o Fluminense virava um 4-5-1. E isso era muito interessante. Então, por exemplo, você está lá no 4-2-3-1, você está atacando, você perdeu a bola, o que acontece? Esses 3 do 4-2-3-1, eles recuam numa linha de 5 com os outros 2 volantes. Aí fica pela direita o Luiz Henrique, pelo outro lado o Luca, e na volância ali o Iago com o André e o Martinelli, fechando numa linha de 5, que o Fluminense fez muito bem contra o Atlético Mineiro. Foi bem interessante isso. Eu achei que o Marcão foi uma inovação do que vinha sendo com o Roger quando o time perde a bola. Então, assim, eu já vi muita coisa legal nesse último jogo, nesse sentido tático. Quando o Fluminense perde a bola, a recomposição do Fluminense está bem mais rápida
e tá com essa linha de 5 protegendo a linha de 4 que vem logo depois, que é a primeira linha. Então, assim, só que a única observação que eu tenho a fazer, e que eu acho que o Marcão tem que levar em consideração, é que os pontas nossos, quando voltar nessa linha, beleza, eles têm que voltar. Mas eles não precisam voltar tanto, eles não precisam ir muito lá atrás. Porque se a gente faz a trinca de volantes ali, o Iago pode cobrir a lateral, o André ficar centralizado e o Martinelli cobrir a outra lateral. E não os pontas fazerem esse trabalho, entende? E o Fred, outra coisa, o Fred não pode voltar como está voltando. O Fred tem que continuar lá na frente para segurar a defesa dos caras. Ao mesmo tempo, nossos pontas precisam estar atrás da linha à frente da linha dos laterais deles para puxar o contra-ataque. Então, assim, eu acho que talvez, se melhorar isso, o Fluminense pode ser que o Fluminense tenha mais possibilidade de ser mais ofensivo, mais agudo e trazer mais dificuldade para o Atlético Mineiro. Então, basicamente, o que eu acho que o Fluminense tem que fazer para conseguir um resultado hoje? Basicamente, manter sim esse sistema de sem a bola jogando 4-5-1, com essa linha de 5 bloqueando a saída do Atlético Mineiro. Deu certo no último jogo. Só eu acho que tem que ter a válvula de escape. Se você recua um dos pontas, se o Luca recua para defender, o Luiz Henrique não pode recuar tanto. Porque quando o Martinelli toma a bola, o Luiz Henrique tem que estar nas costas do Arana para puxar o contra-ataque. Entende? Que senão a gente fica sendo massacrado no nosso campo e sem saída de bola. Isso é uma coisa que não pode acontecer e que acontece com bastante frequência. O Fluminense tem sofrido muito com isso. Então esse é o principal ponto. Eu acho que o Fluminense tem que explorar isso do Atlético Mineiro, as pontas do Atlético Mineiro, as laterais do Atlético Mineiro, e que eu acho que é possível da gente conseguir a vitória. Outra coisa também é evitar faltas na entrada da área, porque eles têm grandes chutadores, todos, Savarino, Nacho, o Hulk, todos esses jogadores chutam muito bem de fora da área, então tem que tomar cuidado com esse tipo de falta também. E eu acho que se o Fluminense conseguir fazer essa partida perfeita, como eu estou falando, nós temos condições sim de sair com um resultado positivo, de conseguir essa vitória na partida de hoje. Então assim, galera, eu tô otimista, acho que o Fluminense com o Marcão pode melhorar muito, gostei muito, como eu falei, do primeiro jogo do Marcão, vi essa melhora tática, e vamos esperar e torcer para que o Flusão vença e se classifique para a próxima fase. Beleza? Então é isso aí, o nosso jogo rápido de hoje termina aqui, e eu queria convidar vocês para assistir também a nossa live pós-jogo hoje. Live pós Fluminense e Atlético Mineiro, 11h30, tá? E mais uma vez, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Saudações tricolores!